Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais essa aula, segunda aula da playlist Iniciantes de Trader, para iniciantes aqui do Café com Day Trade. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Breno Brasil, eu sou responsável de conteúdo aqui, trader do Café com Day Trade. A gente eh, tem aí um, uma sala ao vivo junto com o André Felipe também, siga o André Felipe Trader. E temos aqui o nosso conteúdo mais baseado em macroeconomia. A gente vai entregar também algum conteúdo relacionado ao operacional ali. Temos algumas coisas que estão aí públicas no YouTube para você começar, tá? Obviamente, à medida que você for se aprofundando, você vai precisar continuar seus estudos aí através de livros e através de conteúdos mais aprofundados, tá? Mas isso aqui vai um conteúdo gratuito te trazer já bastante informação para você saber o que você precisa até e até onde buscar. Legal? Aqui estão nossas redes sociais. A gente pede a você que, gostando do vídeo, né, achando que valeu a pena, retribua com um like, com inscrição no canal. Nada mais além disso, não tem nada sendo vendido aqui, tá bom? Legal? Então é isso, vamos lá. Bom, na última aula nós falamos até este slide aqui, onde eu dei um pequeno spoiler, inclusive, acerca. Estou só organizando aqui as janelas aqui para poder não me perder aqui. Pronto. Então, falamos um pouquinho, só recapitulando aqui, ó, falando um pouquinho sobre tipos de traders, as bolsas americanas, né, o que é uma bolsa, né, alguns recados importantes iniciais, o que é day trade, o que não é day trade. Então, agora vamos falar sobre a economia americana. Bom, nos Estados Unidos, a situação de maturidade financeira do americano é bem diferente da do brasileiro, tá? Enquanto 2% ali da população brasileira tem ativos em bolsa, né? Ou seja, tem cadastro, inscrição numa corretora, nos Estados Unidos cerca de 60% tem algum contato, tá? Da população. Lembrando que na população dos Estados Unidos é 313 milhões, se eu não me engano. Tem um número atualizado aí, mas cerca de 300 e tralalá, e aqui no Brasil a gente tem 215. Então, 60% de 313, putz, dá cento e tantos mil, cento e tantos milhões, né? E aqui no Brasil a gente vai ter aí, enfim, fazendo a conta aí, né? Do 217 milhões, 1%, né? 200, vamos ter 2 milhões, 1 milhão, enfim. Volume financeiro. ah, de uma ADR brasileira hoje nos Estados Unidos, ela é maior do que o volume da mesma empresa aqui no Brasil. Ou seja, você tem uma ADR da Vale, falei lá na primeira aula. É uma ação que está listada numa bolsa americana, American Depository Receipts. Então a Vale tem uma ADR lá. O volume dela lá financeiro é maior do que o volume aqui no país de origem. É absurdo, né? É verdade. O market cap da Nvidia, atualmente, na verdade, esse número já está desatualizado, tá? A Nvidia chegou a bater 4 trilhões de dólares, tá? A B3 inteira não tem 1 trilhão, tá? Dependendo da cotação do dólar, ela pode chegar a 1 trilhão de dólares ali, às vezes um pouco menos. Depende da cotação do dólar, claro. Mas, e aí tem a diferença de câmbio, a gente sabe disso, tudo mais, mas se você pegar, dividir por 5, mais ou menos, uma empresa de 4 trilhões teria aí sei lá, 750 bilhões, né? E aí a bolsa inteira brasileira tem 900, então qual é uma empresa descontando o câmbio, tá? Então, é, o PIB americano é 23 trilhões de dólares, o brasileiro não chega a 2 tri, tá? Então, são diferenças aí que, né? Então, as vantagens do mercado americano. Ah, Breno, por que que você não opera B3? Às vezes eu abro uma caixinha lá no Instagram, o pessoal vai e pergunta, por que que você não opera B3? Aí eu falo, tá bom, vamos lucrar em dólar, né? Fazer 5,5 vezes mais alavancar, com a possibilidade, inclusive, de deixar seu dinheiro fora do Brasil, né? Onde você não tem a obrigação de trazer o dinheiro para o Brasil e está sujeito a mais impostos, né? Que aqui no Brasil, se você fizer a operação aqui na B3, na corretora,
né? E você já tem que sair de largada pegando lucro e deixando 20% com o governo. Lá, só o que você vai internalizar é que você vai estar sujeito às taxas do governo brasileiro, tá? Se você deixar o dinheiro lá fora quietinho, né? Então, é, renda em dólar, mercado aberto 23 horas por dia, então, eventualmente, tem algum dado na China, alguma coisa que está em evidência lá fora, você pode pegar uma abertura de Europa, 5 da manhã, para quem trabalha também é mais interessante. Trabalha que eu digo CLT, né? Horário convencional é de 9 às 18, ou de 8 às 18, tá? Então, é, já falei rapidamente aí, menos impostos e taxas. Então, lá nos Estados Unidos, quando você abre uma conta na corretora, você preenche um formulário chamado W800. Você fala assim, eu não moro nos Estados Unidos, então você não está sujeito aos impostos de lá, a menos que você saque muito dinheiro lá. E aí, obviamente, você vai ter que ter um contador lá. Mas esse é um segundo passo. Aqui está falando de início, né? Iniciantes. Você não vai pagar impostos lá, você vai ter o lucro, deixar numa conta estrangeira e, eventualmente, você, obviamente, sacou uma quantidade razoável de dinheiro, vai comprar um carro aqui, vai ter uma nota fiscal emitida contra o seu CPF, aí você traz o dinheiro, internaliza e paga os impostos, né? Mas, eventualmente, gastos, cartão de crédito direto lá, acaba o dinheiro não internalizando. Então, tem essa vantagem também. E não é só negação, tá? É, tendências globais se iniciam no mercado americano, ele é pivô, né? Então, o que está acontecendo lá, pivô. A gente não está operando no mercado que está sujeito ao que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá, né, é uma coisa que está dando drive para o mundo inteiro. Então, se você opera aqui, você opera aqui, mas tem que estar atento ao que está acontecendo lá. Se você opera lá, você não precisa estar atento ao que está acontecendo aqui. Tá? Então, o fato de ser pivô, ser líder global, você tem aí a vantagem de você estar inserido e informado sobre o que realmente importa. Tá? Muito menor interferência política. É óbvio que com Donald Trump, né, as questões aí mudam um pouco, porque Trump ele tem a forma agressiva e tudo mais, mas, por exemplo, no governo Biden, cara, o que o governo fazia, deixava de fazer, o que importava eram os dados econômicos, né? Óbvio, tem uma geopolítica ali que, no caso do Trump, tem mais intercorrência acerca disso, questões com petróleo e tal, então tem a interferência, mas vai ter aqui no Brasil também, tá? Mercados futuros, né? O objetivo inicial do mercado futuro, quando ele foi criado, é para fazer operações de travas, né? O famoso hedge, né? Operações de moedas e commodities visando uma data futura. Na sequência surgiram os contratos futuros de índice, que são meramente especulativos. É onde atuamos, tá? Mas por que contrato? Bom, primeiro que vamos explicar um pouquinho essa operação de hedge, embora não tenha colocado um exemplo aí, mas tem o caso, inclusive, acho que BR Foods, né? Não sei se foi a BR Foods, uma empresa dessa de salsicha e carne aí, tá? Onde a tesouraria se meteu a vender dólar e começou a fazer muito dinheiro, tá? E aí começaram a vender dólar, o dólar só caindo, o dólar caindo, começaram a fazer muito dinheiro e tal. Porque existe a tesouraria, mas não especificamente para fazer operações, né? De day trade, especulativas, visando a queda do dólar e tal. Mas para proteger. Um exemplo, você vai fazer um embarque de um produto que você produziu, tá? Então vamos supor que se o dólar, você vendendo lá em dólar, lá para fora, para a Europa, não sei, em euro, enfim, vamos supor que seja para os Estados Unidos para facilitar, o dólar está R$ 5 para facilitar. Vamos supor que R$ 5 lhe paga bem, você se remunera bem, é o que você está esperando, mas se o dólar cair para 4,50? O dólar hoje está 5,30 e qualquer coisa, mas enfim, vamos para simplificar, está R$ 5. E, e aí você tem o receio de que esse dólar ele caia para 4,50, que isso vai lhe prejudicar. Então, quando você receber o pagamento em dólar, que for transformar em real para lhe remunerar aqui, você repassar na empresa para cobrir os custos, ele valendo 4,50 ele lhe onera, dificulta a coisa. Então, o que que aí, putz, mas a mercadoria veio e saiu, embarcou no Porto de Santos, vai para os Estados Unidos, vai demorar, sei lá, 45 dias, uns 60 dias, não sei, viajando e chegando lá, o cara vai fazer a inspeção, vai liberar a carga, pum, aí paga, né? Depois, e nesse tempo, o dólar pode flutuar. Então, o que é que você faz? Você vai no mercado futuro, você faz uma operação inversa. Se você vai receber em dólar, né? Você e o dólar, você está com medo do dólar cair, o que é que você faz? Você vende dólar no mercado futuro. Então, se o dólar está R$ 5,
e você vende o dólar, você lembra lá atrás, você não precisa ter para vender, tá? São contratos, você só precisa fechar o contrato antes do vencimento do ativo. Então, você vendeu a R$ 5. Se o dólar cair para 4,50, você vai receber a quantidade de dólares lá da sua venda da sua mercadoria. Quando você transformar no câmbio aqui, você vai receber os 4,50. Só que no mercado futuro, você vendeu o dólar a R$ 5. Aí você vai lá e zera a sua operação. Você vai receber os 4,50 que vou dar na mercadoria e mais os 50 centavos da diferença do tempo em que você vendeu para o tempo em que você comprou. Então você travou a cotação do dólar, né? Chama de hedge. Tá? Então o mercado futuro surgiu com esse propósito. E isso valia para safras, né? O cara travar a safra do preço do milho, travar o preço da beterraba, sei lá, travar o preço da soja, né? E depois, obviamente, a mente criativa criou aí os mercados futuros de índices, né? E de pares de moeda e tal, que aí, obviamente, os pares de moeda têm aí um- uma questão de proteção, mas também tem a questão especulativa. Então, se começou a especular se no futuro o índice vai subir ou vai cair. Eu vou explicar já já o que são índices, tá? É, E aí é que surgiu o mercado futuro. Então, o mercado futuro é uma visão de preço lá no vencimento do contrato. Então, o contrato, nos Estados Unidos são 4 contratos, né? Janeiro, fevereiro e março, março vence. Abril, maio e junho, junho vence outro contrato. Julho, agosto, setembro, setembro vence outro contrato e dezembro vence outro contrato. Então, quando você começa a negociar esses contratos, você está especulando qual o preço que vai estar. Se você está comprado, você acha que até o vencimento ele vai subir, né, lá em março, ou setembro, ou junho, ou dezembro, né? Só que, obviamente, a gente acaba não esperando o vencimento do contrato, a gente sai muito antes. Daí o day trade, né, que a gente sai no mesmo dia do contrato, da posição que a gente chama. Sair da posição é zerar a posição. Está comprado, vende, está vendido, compra. Tá? Então, e aí a gente chama de contrato porque não tem entrega física. Então você comprou um contrato de petróleo, né? Você não vai receber o petróleo. Você vai comprar e vender antes do vencimento. Você está comprando ou vendendo um contrato sem entrega física, algo que literalmente não existe. Na verdade, você está ali numa posição especulativa contra uma outra posição especulativa que está contra você, né? Se o mercado estiver a seu favor, você vai capitalizar isso. Se o mercado estiver contra, né, a grande maioria dos players estiver jogando contra você, você vai perder isso. Tá? Vender sem comprar. É possível vender sem comprar antes. Foi uma herança das operações de hedge. Tá? O braço especulativo é onde atuamos. A gente está ali imaginando, né, ou tentando identificar se o preço do índice vai subir ou vai cair. Tá? No caso, eu especificamente opero o índice futuro de Nasdaq. Tá? Existem pessoas que operam o índice futuro de S&P. E existem pessoas que operam ouro, né, que operam dólar. Eu gosto de fazer algumas compras também, um par de moedas do euro franco suíço, porque o swap é positivo, mas aí é uma outra questão. A permanência, né? Eu ficando mais tempo com o contrato, eu vou ganhando ali uma remuneração pequena, e se a posição for a meu favor, eu somo esse pequeno ganho com o ganho da posição. Se ela for contra, uma coisa bate a outra, tá? Mas é onde atuamos, né? Meramente especulativo. Então, os mercados futuros são negociações de ativos com visão em uma data futura, uma espécie de contrato com data definida para finalizar. Você tem que vencer ou sair da posição, ou contra, né, você comprou, vende, antes do contrato vencer. Se você não desfizer a posição até o vencimento do contrato, a corretora vai lá e faz. Tá? Lembrando que, só um parênteses, né, quem opera por mesa proprietária tem que encerrar as operações até o final do dia, na grande maioria das mesas proprietárias. Tá? Não sei se você estiver operando um CFD, mas são outras questões. Mas uma Apex, Bulenox da vida, você tem que encerrar a posição. Objetivo inicial: fazer operações de trava de preço. Os contratos futuros são meramente especulativo, né, de índices, né? É aqui que atuamos. A gente compra, como eu expliquei, tá? É um mercado onde se negocia ativos de bolsa de valores com visão à data futura. Pode ser qualquer data até o vencimento do contrato. Vários ativos têm contratos negociados no mercado futuro. Boi, café, etanol, milho, propósitos mais palpáveis e também índices com propósito mais especulativo. As commodities, né, e o câmbio normalmente tem esse propósito de proteção de operações físicas reais, né?
mas os índices são basicamente especulativos, tá? Então, o que são índices, né? Só para pensar, pô, mas o índice é o quê? É um ativo, né? A gente tem o dólar, eu entendo o que é o dólar real. É o contrato de milho, eu entendo que é, né? O preço do milho cair, está associado ao milho físico, aí eu vou entender que aquela posição vai me proteger, porque eu estou entregando a mercadoria e vou receber. Legal, mas e os índices, pô? O que que é índice, né? Então, o índice, o S&P 500 é a carteira teórica das 500 empresas mais representativas negociadas na NYSE e Nasdaq, ou seja, no mercado americano. As 500 maiores empresas, de acordo com o tamanho delas, vão representar o índice chamado S&P 500. Deixa eu ver aqui se eu tenho o hiperlink aqui. Tá aqui ou não tá? Tá aqui, olha só, que legal. Então tá aqui, ó, eu consigo, ó, pode anotar o nome do chart aí, do site aí, ó, slickcharts.com/S&P500. SP500. Tá? Então, hoje o S&P 500 ele é 7,20% Nvidia, 5,95% Apple, Microsoft 5,6%. Ah, isso é dinâmico, tá? À medida que as ações vão se valorizando, essas percentuais vão subindo, ou se a empresa for perdendo valor, esses percentuais vão caindo. Google, se somar os dois, dá mais de 6%. Meta 2,6%, Broadcom, que é a VGO, 2,5%, Tesla 2,3%, Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, que se aposentou recentemente, 1,66%. Lilly é uma empresa de NYSE. Ah, só lembrando, S&P 500 é visão Estados Unidos, tá? Então você tem a NYSE e tem a Nasdaq, que a gente já falou delas. O S&P 500 tem uma maioria de empresas de NYSE, mas tem ali 36% 34% de peso de Nasdaq. Lembrando que as empresas de Nasdaq são esses monstros que vocês estão vendo aí, ó. Nvidia, 7,6%. Só a Nvidia e Apple dá 13%, né? Mais de 13% até. Colocar a Microsoft aqui já vai para 18, 19%. A Amazon aí vai mais 23%. Aí mais 6 aqui de 29%. Então, aí tem Meta, Broadcom, até tudo aqui é Nasdaq, né? São empresas que estão listadas na bolsa Nasdaq. Tá? Então aqui tem o primeiro grande banco, 1,9, 1,23, 29, né? Então é isso. Se você quiser ver a NASA aqui, ó, só clicar aqui, tá? Aí vem aqui, opa, tem aqui um advertisement aqui. Você já pega aqui a mesma coisa para nada. Os pesos aqui, Nvidia 13,4% de Nasdaq, Apple 11%. Então só essas duas aqui já dá quase 25%. Que absurdo, né? Com Microsoft já vai para quase 35%. Se colocar a Amazon já vai para 42%, 43%. Se botar Google já vai para mais de 50%. São essas seis aqui, ó. Meta já passa dos 50%, 60%, ó, quase 60% está até aqui, a número 9. Ó. Então, essas empresas que você vai pegar e vai colocar elas ali na sua tela ali do TradingView ou do seu, né, seu acompanhamento ali. Tem a Dow Jones também, tá? Eu vou falar mais desses aqui porque, enfim. Tipos de contrato, né? Operadores institucionais, a gente tem o contrato cheio, tem o mini contrato e o micro contrato. Aqui no Brasil você tem o contrato cheio e o mini. Aqui, lá você tem o cheio, o mini e o micro. Então o micro corresponde ao mini aqui no Brasil e o mini corresponde ao cheio lá. E o contrato cheio lá é absurdo de grande, só os institucionais que operam. A pessoa física não tem nem acesso, tá? Então, a margem é altíssima, mini contrato, a margem já é alta, micro contrato dá para operar, né? Então, no início aqui, a gente recomenda isso aqui, ó. Você vai operar com micro contrato, tá? E muda o nome do ativo. S&P, por exemplo, é ES. O micro, você põe um M na frente. MES. Nasdaq, NQ. Micro, MNQ. Ouro, GC. MGC é o microcontrato de ouro, tá? Então aqui é que as margens ficam mais aceitáveis, tá? O ganho, obviamente, é 10 vezes menos, né? Porque aqui 10 microcontratos equivalem a um mini contrato, tá? Então já é grande pra caramba o mini contrato, né? Mas, enfim, a gente opera microcontratos, tá bom? Contratos futuros, data para encerrar as negociações, bancos e pessoas físicas possuem especificações, vencimento, valor e necessitam de margem de garantia, tá? Já falamos sobre tudo isso aí. Data para encerrar as negociações, os atores são os bancos das pessoas físicas, institucionais, né? Especificações
detalhes específicos do contrato, né, vencimento e tal. Margem de garantia é o valor necessário. Por exemplo, se você está operando com conta própria, em Nasdaq, você precisa de US$ 200 só para operar, só para abrir a negociação. Então, a gente recomenda 400, que seria, não, desculpe, são US$ 100 só para abrir a negociação. Nos momentos de volatilidade, esse número dobra. Então, você tem que considerar, porque pô, você vai operar, na hora que sair o payroll, você tem que esperar baixar a volatilidade. Não dá. Você já coloca 200 e considera mais 200 aí para a flutuação. Então, eu recomendo que você vai operar um microcontrato de NASA que você coloca US$ 400. Pô, é muito dinheiro. Vamos operar por mesa proprietária? A gente chega lá nessa solução depois que você não vai precisar desembolsar US$ 400 e também arriscar perder US$ 400 de uma vez numa operação errada, tá? Alavancagem, possibilidade de operar com um valor maior do que o investido. Já falamos disso também. O valor do contrato ele é muito, muito alto, mas você não precisa de tudo isso para abrir a negociação, porque você está operando contra uma outra posição e o que importa é a variação da posição de entrada e saída. Por isso a gente chama que a operação é alavancada. É possível vender sem ter comprado ainda? Sim, já falamos sobre isso. É possível operar com um valor maior do que o valor investido, né? Os contratos de S&P e Nasdaq, tá? Vamos lá, ele é uma recapitulação, aí, vamos dizer assim. O S&P é a carteira teórica de 500 empresas mais representativas. O índice foi criado em 1957 pela S&P, né? Então, para você listar ações na NYSE e fazer parte do S&P, você tem que ter liquidez, tem que ter ações em poder público, né? Então, tem uma quantidade de ações lá que você tem que destinar para uma custódia, domicílio nos Estados Unidos, viabilidade financeira, então você tem que apresentar os resultados da empresa e fazer um IPO de 6 meses, né? Então você vai fazer um IPO na NYSE primeiro, passar 6 meses aí se você tiver tamanho para entrar no índice S&P 500, aí você vai entrar. Tá aqui aquele link lá onde você vê as empresas que fazem parte da NYSE, tá? Ou do S&P 500. Nasdaq é a mesma coisa, que tá aqui o link. Então, a Nasdaq significa National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Olha o nome aqui, Automated Quotations. É uma carteira teórica das empresas mais representativas da bolsa de Nasdaq, que é o termômetro do setor de tecnologia. Por esse nome aqui, Automated Quotations, ele acabou atraindo as empresas de tecnologia, né? Agora, foi fundado bem depois da NYSE, né? É, e a vantagem é que ele já foi meio que para um programa eletrônico praticamente direto, tá? O pregão eletrônico de NYSE só começou em 2006. Então, é um índice puro sangue, né? Todas as empresas que estão lá são do índice Nasdaq, ao contrário de NYSE, que tem empresas de Nasdaq e da NYSE. E aqui está o mesmo link que a gente já viu lá. E a gente passa depois para falar de plataforma. Aí a gente começa como que cadastra, como que baixa, o que que você tem que fazer. Vamos falar um pouquinho sobre a plataforma. No caso, eu vou falar mais sobre a NinjaTrader, mas também tem a possibilidade de você operar pela Black Arrow, que é o Profit gringo, tá? Então, vamos também, de repente, colocar um- uma vertente de terceira aula aí visando a NinjaTrader e visando a Black Arrow, tá? Sem problema algum. A gente grava essas duas aulas e volta com as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que você tenha gostado aí dessa intervenção inicial e que, obviamente, se você tem sugestões aí, pessoas que podem gostar dessa sugestão, encaminhe. E se você gostou desse vídeo já, deixa o dedo no like aí, faça seu comentário, mande sua dúvida, mande seu comentário que a gente vai ficar feliz em responder, ou até mesmo com o seu elogio também, vai ficar bem legal, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado pela audiência e até a próxima aula.